Olá pessoal, eu sou a professora Ana Valéria e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, às nossas atividades de Biologia 1 e o tema da nossa aula de hoje é a Química da Vida. Para ilustrar o início da nossa aula, eu trouxe essa imagem, lembrando que todas as imagens das nossas aulas, do nosso material aqui que eu estou trazendo para vocês, elas são retiradas do nosso livro didático, do Sônia Lopes, que é o livro que foi entregue para vocês. Então, essa imagem de duas jovens se alimentando, ela representa, e ela demonstra que o corpo dos seres vivos, tanto dos animais quanto dos vegetais, ele apresenta uma variedade de substâncias químicas e que essas substâncias químicas elas podem e devem ser retiradas de outros locais. Por exemplo, aqui a gente tem duas jovens que estão se alimentando, comendo frutas, e as substâncias que estão presentes nessas frutas, elas vão para o corpo desses indivíduos, certo? A nossa aula de hoje, ela também deve durar entre 10 e 15 minutos, sobre essa química da vida, e como proposta de atividade é a construção de uma tabela, que eu vou disponibilizar o modelo para vocês, com as principais características das substâncias orgânicas e inorgânicas. Lembrando mais uma vez que vocês deverão fazer a leitura do capítulo do livro e resolver os testes, quando terminarem de fazer a leitura e de assistir a aula, além de fazer essa atividade proposta e retornar para mim, que vai ser disponibilizado lá no Google Classroom. Bem, gente, desde nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, a gente vem falando sobre a biologia, porque nós temos que entender que a biologia é a ciência que se propõe a estudar a vida para nós entendermos o porquê de estarmos estudando determinados conteúdos e temáticas durante as nossas aulas, Já que a biologia é a ciência que estuda a vida, nós temos que entender tudo que está ao redor dessa temática, dessa vida, Então, para se falar de vida, a gente tem que falar de célula, que é a menor unidade que forma a vida. E essas células, elas são formadas por substâncias, Substâncias, e essas substâncias aqui eu já vou dizer para vocês que elas são divididas basicamente em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. E essas substâncias, foi por isso que eu trouxe aquela primeira imagem daquelas duas jovens se alimentando, Essas substâncias, elas podem ser retiradas do que a gente se alimenta, certo? E a gente vai entender basicamente nos próximos espaços dessa aula o que eu estou querendo dizer isso para vocês. Então, essas substâncias, elas podem ser orgânicas e inorgânicas, As substâncias inorgânicas, elas estão representadas pela água e pelos sais minerais, e as substâncias orgânicas, elas estão representadas pelos carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos e pelas vitaminas. Aqui nessa imagem, a gente tem aqui um gráfico, que mostra as porcentagens aproximadas dos componentes químicos do corpo dos seres vivos de uma forma geral, uma porcentagem aproximada, não é de um cachorro, de uma planta, de seres vivos de uma forma geral. Basicamente, aqui a gente já está vendo que a grande maioria do indivíduo, da composição de um indivíduo vivo é de água, E a gente já vê a importância dessa água, que desde a aula passada eu venho falando para vocês, Não há vida se não houver água, E aí, de 75% a 85% é água, As proteínas, então, estão entre 10% e 15%, então, tirando a água, a gente já vê que a massa seca, que a gente chama quando tira a água, a grande maior parte é proteína, aí depois a gente tem entre 2% e 3% lipídios, 1% carboidratos, os ácidos nucleicos e aí outras proteínas, outras substâncias. Bem, gente, então falando da importância da água, a vida, ela está diretamente relacionada, a manutenção e o aparecimento da vida, ele está diretamente relacionado com a água. Então, a molécula de água, ela é H2O, ela está representada nessa imagem com 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, E por conta disso, essa molécula é chamada de uma molécula polar, e as ligações entre essas moléculas, elas são ligações de hidrogênio, que ligam uma molécula de água a outra molécula de água.
E essa água, ela tem algumas características, né? Que dentre elas são uma tensão superficial, a capilaridade, o alto calor específico, o alto calor de vaporização, né? E a gente também tem que falar um pouquinho sobre as substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. Essas características é interessante que vocês façam a leitura e entendam, né, o que cada uma significa. E quando a gente fala sobre substâncias hidrofílicas e substâncias hidrofóbicas, o próprio nome pode dizer para vocês, né? Hidro é água. Fílicas é amiga da água, é uma substância que ela tem, né, afinidade com a água. E substâncias hidrofóbicas, elas têm fobia, né? Por exemplo, água e óleo não se misturam, certo? As outras substâncias inorgânicas, né, os sais minerais, que eles podem participar como constituintes de estruturas esqueléticas do corpo, dos seres vivos, como é o caso do fosfato de cálcio, né, abundante nos ossos e nos dentes. Eles também podem ocorrer dissolvidos em água, né, caso em que eles se dissociam em íons. Então, aqui nessa próxima imagem, eu trouxe para vocês um quadro com alguns importantes íons para a saúde humana e suas principais funções e fontes de alimento. Né? Por exemplo, o cálcio participa da formação e manutenção da estrutura dos ossos e dentes e da coagulação sanguínea. Né? Outra função, faz parte do processo de transmissão dos impulsos nervosos, dos batimentos cardíacos, da regulação e da contração muscular. Principais fontes de alimento, leite, derivados vegetais. Vamos lá para outro. Flúor participa da manutenção da estrutura dos ossos, né, e do esmalte dos dentes. Onde é que a gente encontra peixes e água fluoretada? Então, a gente encontra esses sais minerais nos alimentos, certo? Então, gente, as vitaminas, né, são um outro grupo de substâncias orgânicas. O termo vitamina ele é empregado para nomear substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades para atividades metabólicas de um organismo e não são sintetizados por eles. Então, assim, são substâncias que nós não conseguimos sintetizar, nós não conseguimos produzir e nós precisamos retirar eles de algum lugar, ou seja, de alimentos. E as vitaminas, elas podem ser divididas quimicamente em vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Hidrossolúveis são vitaminas que podem ser dissolvidas em água e lipossolúveis que não podem, né, que só podem ser dissolvidas em lipídios, que a gente vai já ver. Lipídios são nada mais nada menos do que as gorduras, né? E aí é importante que a gente saiba que as necessidades diárias de vitaminas, elas são supridas, como eu acabei de dizer, pela alimentação, né? E por isso que é muito importante a gente ter uma alimentação variada, porque existem inúmeras vitaminas que nós precisamos ter no nosso corpo, né? Que elas precisam agir no nosso corpo. Então, assim, a falta de vitamina, ela pode causar doenças. Essas doenças são chamadas de avitaminoses. E se a gente não se alimentar de uma forma variada, em que a gente consiga retirar dessa alimentação todas as vitaminas que nós precisamos, a gente pode sofrer um pouquinho com essas doenças. Então, assim, existem inúmeras vitaminas que a gente pode citar aqui para vocês, né? E é assim, vitamina A, B, vitamina C, vitamina A, vitamina D. Então, assim, é interessante que vocês também deem uma olhada no quadro. Inclusive, eu acho que ele está na página 174, 175 do nosso livro didático, para vocês verem as principais funções de cada vitamina e as principais fontes de alimento, né? De onde são retiradas essas vitaminas. E aí, um outro grupo de substâncias orgânicas são os carboidratos ou açúcares, como a gente costuma chamar também, né? Que são chamados de glicídios ou hidratos de carbono. Esses carboidratos, eles são divididos em 3 grupos, né? Em 3 grandes grupos. Os monossacarídeos, que são açúcares simples, ou seja, uma pequena molécula, né? Que normalmente tem a fórmula geral de CH2ON. Disacarídeos, que é a união, né, um disacarídeo é formado pela união de 2 monossacarídeos, e os polissacarídeos, né, que são carboidratos que são formados pela união de muitas moléculas de monossacarídeos. Um monossacarídeo simples a gente tem como exemplo a glicose, a frutose, a galactose e a ribose e a desoxirribose, né? A gente tem como exemplo de disacarídeos
a sacarose, a lactose, né? A lactose é o açúcar do leite, a sacarose é o açúcar da cana. E temos como exemplo de polissacarídeos, carboidratos muito conhecidos e muito famosos aqui na biologia, né? Que é a celulose, o amido, o glicogênio e assim vai. Bem, gente, os lipídios. Os lipídios, eles abrangem uma classe de compostos com estrutura bem variada, que exercem diferentes funções biológicas. São substâncias que são fisicamente caracterizadas por serem insolúveis em água, né? E que são solúveis em solventes orgânicos, como álcool, éter. Então, assim, a gente entende, né? E eu gosto de falar para os meus alunos que os lipídios são as gorduras, né? Para a gente já identificar de cara. Carboidratos são os açúcares e os lipídios são as gorduras. Mas existem vários grupos de lipídios, né? Aqui eu coloquei os principais: carotenoides, triglicerídeos, fosfolipídios, cerídeos e esteroides. Os carotenoides, eles são lipídios que em plantas e em algas, eles atuam como pigmentos, né? Dão aquela cor, por exemplo, na cenoura, na beterraba. Os triglicerídeos, eles são representados mesmo por gorduras e por óleos. Os fosfolipídios são os lipídios que estão presentes, a gente pode identificar como os lipídios que estão presentes na membrana plasmática. A gente vai estudar isso mais para frente. A gente tem os cerídeos, né, que são representados pelas ceras, né, que elas impermeabilizam substâncias de folhas, frutos, né, que reduzem a perda de água por evaporação. E aí a gente também tem os esteroides, que tem o colesterol, né, o HDL, o LDL. Bem, gente, as proteínas. As proteínas, elas são formadas essencialmente por carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, e às vezes podem apresentar enxofre. Elas são moléculas grandes, macromoléculas, né, formadas pela união de várias moléculas menores chamadas de aminoácidos. Então, a gente já tem que entender aqui que uma proteína ela é formada pela união de vários aminoácidos. As proteínas, elas participam da composição das estruturas do corpo, né, dos seres vivos. Ou seja, ela tem basicamente a função estrutural, mas existem outras funções que a gente pode até falar aqui. Por exemplo, as enzimas. As enzimas são proteínas, que são substâncias que atuam aumentando a velocidade das reações químicas. Então, uma reação ela acontece e com a presença da enzima, essa reação ela vai acontecer bem mais rapidamente. Os anticorpos são substâncias fundamentais em certos mecanismos de defesa do corpo dos seres vivos. Hormônios, né? Por exemplo, a insulina e o glucagon são sintetizados pelo pâncreas e atuam no metabolismo do açúcar, né? A insulina reduz o nível de glicose no sangue, enquanto o glucagon aumenta. Então, existem uma infinidade de proteínas com infinidade de funções, né? A gente fala da função estrutural, mas elas também têm outros tipos de funções. Então, a gente fala dessa infinidade de proteínas, né? E existem proteínas específicas com funções no nosso corpo. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A albumina, ela é encontrada na clara do ovo e ela é importante para o transporte e armazenamento de uma grande variedade de substâncias. O fibrinogênio, importante componente do plasma sanguíneo, né? E participa do processo de coagulação. A queratina participa da formação da estrutura das unhas, da pele, dos cascos dos animais. A caseína, proteína encontrada no leite e tem todos os aminoácidos essenciais para a espécie humana. O colágeno, gente, o colágeno ele é encontrado na pele humana e confere resistência nas cartilagens, né? A proteína mais abundante do corpo. Então, é bem importante a gente falar dos aminoácidos, né? Que são os aminoácidos, a unidade básica das proteínas. Existem 20 aminoácidos distintos que podem participar da formação das proteínas. E aqui eu tenho para vocês, eu trouxe para vocês esses aminoácidos, né? Alanina, arginina, asparagina, né? Então, esses 20 aminoácidos, eles se combinam e se organizam para formar todas as proteínas que são conhecidas, né? Nessa imagem, a gente tem o quê? A gente tem um exemplo de uma ligação peptídica. O que é isso? É uma ligação entre dois aminoácidos. Então, a gente apresenta para vocês aqui nessa imagem
dois aminoácidos se ligando, né, unidos por uma ligação peptídica, né, formam uma molécula denominada de peptídeo. Então, é assim que se forma, né, uma molécula de aminoácido se junta com outra molécula de aminoácido. A gente viu aqui que teve uma saída de água, né, uma saídazinha de água, e com essa saída de água formou essa moléculazinha de peptídeo. Dois aminoácidos formaram uma proteína, certo? Nessa imagem, nós temos o esquema de 4 níveis de complexidade estrutural das proteínas, usando como exemplo a hemoglobina. Então, aqui é só para mostrar para vocês como é a estrutura de uma proteína, né? A proteína, inicialmente, as ligações peptídicas, elas se organizam, né, em uma estrutura primária, logo após a estrutura secundária, depois a terciária e, em seguida, a quaternária. E a gente chega aos ácidos nucleicos, né, que é o último grupo das substâncias orgânicas que nós vamos estudar. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, né, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. O DNA, ele é o principal constituinte dos cromossomos, onde estão localizados os genes. E nós podemos dizer que os genes contêm informações a respeito das características dos indivíduos. Então, esses genes que estão localizados nesses cromossomos é que trazem todas as informações de qualquer ser vivo, né? Se a gente for falar de nós, indivíduos, desde a cor do nosso cabelo, a cor do nosso olho, o formato da nossa boca e assim sucessivamente. Já o RNA, ele participa do processo de síntese de proteínas, ou seja, da produção de proteínas. Tanto o DNA como o RNA, eles são formados por várias unidades, que recebem o nome de nucleotídeos. Por isso, esses ácidos nucleicos são chamados de polinucleotídeos. E cada nucleotídeo, gente, ele é formado pela combinação de 3 componentes, né? Do fosfato, o açúcar, né? Que no caso do DNA é da desoxirribose, no caso do RNA é a ribose, e da base nitrogenada. A base nitrogenada, existem 2 tipos, né? São as púricas, que é a adenina e guanina, e as pirimídicas, que é timina, citosina e uracila. Bem, gente, como eu falei para vocês, né? Esses ácidos nucleicos, eles são formados basicamente por 3 coisinhas, né? Que é um açúcar, que a gente chama de pentose, né, que no caso do DNA é a desoxirribose e no caso do RNA é a ribose, pelo grupamento fosfato e pela essa base, né, base nitrogenada que a gente chama. E essa base nitrogenada, ela pode ser de 2 formas, as bases púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas são no DNA adenina e guanina e no RNA também adenina e guanina. Enquanto as bases pirimídicas no DNA são citosina e timina e no RNA citosina e a uracila, ou seja, não tem timina no RNA e sim uracila. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Foi isso que deu para a gente organizar nesse momento dessa aula. Eu peço que vocês deem uma lida no capítulo 8 do nosso livro, né? Que vocês estudem esse capítulo, tentem resolver os testes do final do capítulo e eu vou anexar a atividade no Google Classroom da nossa tabela, em que vocês vão falar um pouquinho sobre essas substâncias orgânicas e essas substâncias inorgânicas. Então, bons estudos e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, viu? Um beijo e até a próxima aula.